Espartanos! Bom dia, pessoal, bom dia! Espartamos junto, arru! Aí, galera, o negócio é o seguinte, espartanos, primeiro, agradecer bastante aí o carinho de todos vocês aí, muito feliz aí com o feedback do último vídeo. E a gente espera continuar fazendo mais vídeos bacanas aí desses pra vocês aí, baseado nas histórias de Steven Pressfield aqui, né? E muito obrigado pelas mensagens aí de carinho. A gente tem trabalhado aqui bacana para difundir, né, divulgar mesmo essa história de Esparta, que é uma história muito bacana, uma história que traz muitas reflexões de como a gente pode levar a nossa vida, né, de como a gente pode adaptar alguns tipos de pensamentos, comportamentos e condutas do guerreiro para o mundo contemporâneo hoje em dia, né? Então agradeço demais o pessoal aí pelo carinho, pela força de sempre, né? E espartamos junto, arru! Bom, como o último vídeo foi muito grande, hoje esse vídeo vai ser mais rápido. Vou tentar fazer um vídeo mais sucinto, né? Mas não garanto também não. Se ficar grande, não posso fazer nada. Também não vou prometer não. O importante é passar o conteúdo, né? E falar em conteúdo, quem tá curtindo o conteúdo aí, se inscreva aí nesse canal aí, dê aquela bicuda no like, um arru no sininho. O arru no sininho é apertar o botão do sininho, pessoal, para continuar recebendo. Teve gente que me perguntou o que era arru no sininho. Arru! É o grito de guerra dos espartanos. É isso aí. E aí dá uma chacoalhada aí nesse sininho aí, para quando sair mais vídeos do canal aí, você poder estar recebendo, né? É só isso mesmo. É só uma notificação do algoritmo aí do YouTube. E pessoal aí que tá curtindo também, pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp aí, Espartano da Vida Moderna, onde que a gente coloca várias coisas, né? Vários tipos de assuntos, espiritualidade, finanças, produtividade, enfim, são vários temas aí, né? Saúde também. E também, pessoal, quiser me seguir no Instagram aí, pode seguir também, Spartan Flávio aí. Posto alguns textos sobre Esparta lá também, pessoal, pode ir acompanhando de uma forma mais pessoal, mais direta comigo lá também. Então vamos continuar aqui, pessoal. Continuando a história de Steven Pressfield aqui do livro Espírito do Guerreiro, a resenha do livro Espírito do Guerreiro. Nós vamos falar hoje sobre dever, honra e pátria. E principalmente, pessoal, baseado nisso, né, reflexões sobre julgamento, né? Então vamos lá. Aqui no livro, eu vou contar histórias aqui do livro. E essas histórias aqui, elas já são autorreflexivas por si só, né? Só de falar aqui, né? Mas é bom frisar. Então é o seguinte, pessoal. Aqui no livro fala que a vergonha é uma coisa muito negativa para o guerreiro, né? Ela realmente é uma coisa, é uma sensação desconfortável, né? A questão da vergonha, porque a vergonha é simplesmente a desonra na frente de outras pessoas, né? É atacar justamente a sua moral, a sua conduta, como é que sua moral e sua conduta é vista perante essa sociedade, né? Então, assim, é um sentimento muito horrível nas culturas antigas, né? E a honra é pelo contrário, a honra é a coragem, tá acima das riquezas, né? É o ethos do guerreiro ali, né? Então a honra é o top do guerreiro, né? E ela, assim, ela é exaltada assim, em várias culturas antigas de guerra, né? A gente pode pegar aí o código samurai, o Bushido, né? Que é o código de honra dos samurais, né? E, inclusive, indicação de filme, viu, pessoal? O Último Samurai aí, um filme velho, mas essa geração nova aí não fraga, não. E é um filmaço, O Último Samurai, né? História de perdão, né? Perdão, uma história de aprendizagem com aquilo, com uma pessoa que você acha, né, numa situação desconfortável ali, e você aprender com o seu inimigo, né? E é uma história é um filme muito foda, Então assistam aí, O Último Samurai, é um filmaço. Então fala isso, no código tem um código Bushido, né, que é o código de honra dos samurais. Os Navy Seals que eu citei no último vídeo aí também, toda próxima da base americana dos Navy Seals, da marinha militar ali americana, né? Sempre tem estúdios de tatuagem, oferecendo a tatuagem, né, com a seguinte frase: morra antes da desonra. Aliás, morte antes da desonra, né? Morra antes da desonra, dá na mesma também. Quer dizer, também focado nesse critério da honra, né? Quer dizer, a morte com honra, ela é mais bem vista, né, do que você viver com a vergonha, com a culpa, né,
com a desonra mesmo, com a questão da... Né, com a questão realmente de ter sua imagem queimada ali na sociedade, né? Isso era vergonhoso. Antigamente isso era muito vergonhoso, né? E aí é isso, pessoal. Aí vai falando assim, né, que a honra do guerreiro é o seu bem maior, né? E sem ela a vida não faz sentido nenhum. Principalmente antigamente. E aí a gente vem contando aqui histórias dos espartanos. Os espartanos, né, mais ou menos por volta de 413 a.C. Os espartanos eles estavam fazendo um pacto militar, né, de ajuda a um outro exército. E aí os espartanos enviaram o general Gilipus ou Gilipus, né? Tem gente que fala Gilipus ou pode falar Gilipus, parece que era Gilipus o nome dele, né? E esse general ele foi injustamente enviado para auxiliar aliados sicilianos na cidade de Siracusa, então cercado por atenienses, né? Quer dizer, os espartanos, pessoal, contra os atenienses, a treta era feia. Pensa num povo que ficou praticamente mais de anos e anos saindo na porrada. Espartano e ateniense, praticamente um vivia para matar o outro. Foram guerras assim que a guerra entre Esparta e Atenas foi uma coisa assim que durou muito tempo. Eles só se juntaram mesmo ali com um negócio de Xerxes mesmo, mas mesmo assim teve outras guerras depois posteriores. Atenienses se juntaram com os exércitos persas, né? E teve várias tretas, enfim, né? Atenienses e espartanos se odiavam, né? Então os espartanos foram dar uma assistência para o exército que estava contra os atenienses, né? E a primeira missão desse Gilipus, desse general, seria escolher entre a população civil, né, homens que pudessem ser os melhores comandantes militares. E aí Gilipus, né, olha o critério de seleção, olha o processo seletivo espartano, como é que era. Basicamente, Gilipus instruiu seus tenentes a não buscar homens que almejassem riqueza, algum tipo de poder ou status, mas simplesmente aqueles homens que estivessem buscando honra na guerra. E é isso, pessoal. Aí fala aqui no livro que a honra em códigos tribais era tipo assim, era um imperativo grupal mesmo, né? Se um homem fosse insultado em sua honra, a ofensa seria sentida por todos os varões da família, né? E todos eles estariam ligados para, né, desagravar aquela afronta, né? Quer dizer, se uma pessoa tivesse a honra dela ferida, né, todo mundo da família poderia comprar partido daquilo ali e poderia tirar satisfação e resolver aquilo ali. Antigamente era na base da olho por olho, leite leite por leite. Que porra é essa? Que leite por leite? Olho por olho, dente por dente, pô. Tô ficando maluco. Antigo Testamento da Bíblia aqui, ué. É isso aí. E aí é isso, pessoal. Aí fala que a marca da honra americana também tá incluída aí, né? Eles falam sobre... Os americanos são muito patriotas. Não sei se vocês já repararam nesses filmes americanos aí, sempre cantando o hino da bandeira dos Estados Unidos. As escolas americanas também tem esse ritual, né? É um processo de honra também, né? É um processo de honra. E aí os Estados Unidos, principalmente os americanos, eles são, né, diferente do Brasil, né, que é meio tudo, cada um para um lado aqui, tá mais voltado para o candidato do que para o próprio país, né? A marca de honra lá nos Estados Unidos era, você vê isso nos campos de futebol americano, no vestiário, na rua, né? E justamente a postura mesmo, muito parecida, né, com Esparta mesmo, de não se curvar perante ninguém, de rebater cada insulto, de nunca demonstrar medo ou fraqueza, né, de ser firme e nunca desistir. Então isso está muito ligado a esses valores aí, né, a questão patriota mesmo, né. E o capítulo fala justamente disso, né, de dever, de honra, de pátria, né. E aí, pessoal, mais uma história de Esparta. Essa história está no filme 300, essa história é clássica, né. E basicamente na batalha de Termópilas, né, Xerxes, rei persa, né, comandando seu exército de 2 milhões, isso, era 2 milhões de homens, né, 2 milhões de homens, exigiu simplesmente que Leônidas entregasse suas armas, né. Só que, pessoal, o que acontece? Leônidas já mandou aquela frase clássica aí, né, que a maioria dos espartanos conhecem, né, que é justamente Molon Labe, né. Venham pegá-las, né? Venham pegá-las. Mas isso aí, pessoal, agora até dando spoiler, isso aí foi tipo a parte mais, né? Foi a parte assim mais, como é que eu posso dizer? Mais suave, mais light, né? De Leônidas. Na história real, no livro Portões de Fogo, também escrito por Steven Pressfield,
fala que Leônidas, na verdade, ele tava xingando pra caramba os persas, mas era um palavrão atrás do outro. Os persas vinham tentar negociar e Leônidas mandava era pra puta que pariu logo, não tinha dessa de vem pegá-las não, é tipo assim, chamava vem cá seus bostas, seus merda, entendeu? Xingava mesmo e ria pra caramba, e os espartanos todos rindo mesmo, zombando mesmo. E era engraçado, né? Porque o exército e os persas não entendiam nada, né? Porque, pô, como é que um exército de 300 homens ali, né? Que na verdade eram 4.000 homens, né? Que tava junto com os exércitos aliados, né? Mas um exército pequeno perante o exército enorme de Xerxes. Então, assim, vinham os informantes, né? Da Pérsia ali, né? De enviados por Xerxes lá para tentar negociar. E eles ficavam encabulados, como é que um exército tão pequeno ainda insultava Xerxes, insultava o exército grande deles, né? E ainda ria, menosprezava, ainda colocava... a reflexão que fica é essa, pessoal. Às vezes vai vir problemas gigantes na sua vida e quando você começa a rir daquele problema, vai rir mesmo. Você começa simplesmente a ver que aquele problema não é tão grande assim não, né? Você começa a reduzir o poder destrutivo que aquele problema tem em relação à sua vida, né? E os espartanos, eles tinham um ego muito inflado, né? Eu já falei isso da xenofobia espartana. E pode vir o que for, pode vir a casa do caralho mesmo, que os espartanos estavam ali e eles não tinham medo de nada e eles ainda zombavam mesmo dos persas, né? Então é isso, praticamente o Leônidas respondeu ao Bolon Lab, né? Essa frase foi a mais clássica dele, mais light, mas na verdade ele xingou os caras que tentavam negociar com eles, tudo quanto era jeito, né? E essa frase, pessoal, ela praticamente ficou estampada, né, em Termópilas. Quem vai na Grécia visitar, né, os portões de fogo lá, hoje em dia na Grécia lá, vê lá, né, a estátua de Leônidas, né, tá lá na Grécia, lá até hoje existe essa estátua, né, e lá se encontra justamente essas palavras, né, na estátua de Leônidas, né, Molon Lab, venha pegá-las. Então é isso aí, pessoal, Leônidas, ele praticamente, né, e isso é um caso, né, citando o exército de Esparta, mas teve outros, né, outras situações parecidas também, né, que foi o caso do americano Anthony McAuliffe, estava cercado também pelos alemães em uma guerra lá, né, que foi praticamente em Bastogni, exatamente. E isso foi na Segunda Guerra, pessoal, né? Isso aí foi mais pra frente na Segunda Guerra. O comandante da guarnição, né? Ele praticamente, o pessoal falou pra ele, ele tava cercado já e os caras, né, mandaram ele se render. E ele chegou pros caras e falou assim: maluquice, maluquice. E eu me render? Vocês estão ficando louco, vocês estão ficando maluco. Jamais, né? Muito parecido com a ideia de Leônidas. Porque, pessoal, independente se a adversidade é maior do que você, a sua autoconfiança e o seu dever com a honra de cumprir aquilo que tem que ser feito, ele é muito maior. É igual eu falei no início aí do podcast. Você morrer com honra, meu amigo, você morrer defendendo seus valores, entendeu? Morrer defendendo o seu caráter, sua personalidade, a sua conduta, era muito mais forte, né? Era uma coisa. Então, independente de qualquer coisa, se fosse morrer ou não, isso tinha que estar intacto pelos guerreiros. Isso aí tinha que realmente ser intacto, né? E é isso, pessoal. Essas culturas guerreiras, elas praticamente empregam a honra, né, junto com vergonha, para realmente já produzir a coragem, né? E para se instalar essa honra já nos corações jovens aí dos guerreiros que vão fazendo parte da tribo, vão crescendo nessas tribos, né? Como os espartanos no Agogê, né? E a honra, fala no livro aqui, eu achei muito bacana que eles usaram, é o salário psicológico de uma unidade de elite, né? Na verdade, é o orgulho da posse da honra, né? Tipo, pessoal, não tem recompensa melhor, né, pro guerreiro, né? Vale mais do que terra conquistada, inimigo morto, status, riqueza. A honra tá acima de tudo isso aí, né? E aí fala justamente isso, que ela tá ligada a muitas coisas, né? Mas também não a felicidade. Exatamente, às vezes o que as pessoas na verdade consideram como felicidade, né? Isso que eu acabei de falar, riquezas, né? Enfim, nas culturas realmente de honra e felicidade, né? Como que a gente pensa, né? Que a vida, a liberdade, a busca da plenitude, né? As riquezas mesmo, o status do ganho da vitória ali, né? Aí não é um bem tão aprovado assim, né?
A felicidade é muito pelo contrário. A felicidade dessas culturas guerreiras é a honra mesmo, é a posse de uma honra imaculada, né? O resto, pessoal, tudo isso é praticamente secundário, né? É justamente o que o livro diz. Isso aí não é nada, né? E hoje, pessoal, ele faz uma crítica aqui, né? Que hoje em dia, nos dias de hoje, principalmente no Ocidente, essa honra hoje em dia, ela realmente está meio ironizada, né? Pela cultura popular, né? E a verdade é essa, pessoal. A gente vê isso, né? Agora já indo para as reflexões, a gente vê isso na família, né? A questão da classe da família, uma família mais conservadora, mais tradicional, ela é zombada na sociedade, né? Se você querer resgatar esses valores aí, né, de espiritualidade, ética, de honra, né, hoje em dia você vira motivo de chacota, né? Infelizmente, como eu já recebi críticas aqui, né, de alguns podcasts meus, que não sei o que, você quer voltar para a época de antigamente e tal. Pessoal, antigamente as coisas funcionavam, antigamente a palavra funcionava, o olho no olho funcionava, né? Antigamente os valores, a verdade, ela estava acima de tudo, né? E hoje em dia não, hoje em dia infelizmente com fake news, né? Então, pessoal, uma parte aqui dessa reflexão de honra que é muito forte e que a gente vê que é uma das maiores armas para acabar com qualquer pessoa é acabar com a honra dela, né? É acabar com a credibilidade dela, é realmente espalhar um boato em relação à forma que essa pessoa vive, né? Falar mentiras realmente sobre o caráter de uma pessoa, sobre a forma que ela tem a sua conduta. Isso é realmente acabar com a pessoa de forma pública, né? Isso arrebenta. Tanto que o que a gente vê aí, principalmente até eu falando aqui de youtubers, né? A coisa que mais tem é youtubers recebendo processo, né? Porque alguns youtubers aí começam a falar de outras pessoas, não sabem às vezes o que tá falando, né? E ofende a honra, né? Ofende a honra de uma pessoa, de uma família, né? De uma instituição. E aí a coisa que mais tem é isso, o pessoal recebendo processo. Então, pessoal, a mensagem de hoje é o seguinte: é pra gente não julgar, tentar fazer julgamento precipitado, principalmente julgamento precipitado, né? Porque na Bíblia mesmo fala, né? A questão do julgamento, do cajado, né? Do julgamento. Quanto mais forte, mais duro você julgar uma pessoa, uma situação, enfim, né? Mais você na verdade fica submisso a ser julgado também. E é pela vida, né? Porque a vida tem a lei do karma e volta mesmo. Então a gente pode até colocar uns exemplos aqui da vida moderna. Eu tô até falando isso porque a gente vê isso direto, né? Pessoal, pessoas, por exemplo, que não sabem falar não, né? Pessoas às vezes que têm dificuldade de falar não. Mas por que vem essa dificuldade de falar não? Pessoas, elas têm dificuldade de falar não às vezes pelo seguinte: essa dificuldade de falar não já está justamente no pré-julgamento que uma outra pessoa pode, né, fazer da sua conduta, né? Ela já fica preocupada com o que o outro vai pensar da sua conduta. Se eu falar não, ele vai me achar arrogante. Se eu falar não, sabe, ele vai me achar sem educação. E as pessoas hoje em dia perderam essa naturalidade de falar não, né? Eu vi até um post essa semana e achei muito interessante falar sobre isso, né? Então, pessoal, falar não é uma coisa que tem que ser falada mesmo, porque quando você fala sim para uma pessoa, mas está falando não para você, é a pior merda que você faz. Você assume às vezes um compromisso com uma outra pessoa, mas você não assume um compromisso com você mesmo, com a sua verdade, né? Com aquilo que você realmente gostaria de ter feito, né? Então, quando você fala não para uma pessoa, às vezes você é julgado como mal educado, como grosso, né? Mas as pessoas têm que aprender a falar não. Isso é importante na sociedade. Um não com educação, né? Um não, às vezes, né, explicando, não por causa disso e disso e disso. Entendo seus motivos, mas me respeite, né? Porque a verdade, o que acontece é o seguinte: a gente vai falando sim para um monte de situação na nossa vida, mas a primeira vez que a gente fala não, a pessoa, nossa, mas ele é um ingrato, nossa, mas ele, não, que não sei o que, né? Quer dizer, o sim não teve valor nenhum perto de um não, né? Isso é complicado, né, pessoal? Outras situações, pessoal, é quando a pessoa realmente ela tá muito ferida, sabe? É uma pessoa tá ferida, é uma pessoa que às vezes te ofende, é uma pessoa que ela te trata mal, ela... E aí, às vezes, você já faz um pré-julgamento daquela pessoa, né? Nossa, que filha da puta! Nossa, que desgraçado! Fulano de tal, que não sei o que. Você já fica puto, mas você não sabe o que tá passando na vida dessa pessoa. Você não sabe qual é o processo que ela tá vivendo. Você não sabe qual é a dor que ela tá vivendo, né? Então, quando você começa
a enxergar o processo inteiro, aí você consegue entender por que a pessoa se comportou daquela maneira, né? Tem até uma historinha que fala que tinha um leão na floresta que estava basicamente, né, comendo todos os animais, rugindo, nervoso, bravo. E aí os outros animais foram tentar entender, descobriram que tinha um espinho cravado no meio da pata do leão. E aí foram entender por que ele estava tão nervoso daquele jeito, que aquela dor incomodava ele demais, né? E na vida, pessoal, a gente vai encontrar com vários leões desses, com espinho cravado na pele, sentindo um monte de dor. E às vezes essa pessoa, em vez dela se fechar ou buscar outros mecanismos, quem chegar perto ela vai agredir, não vai ter jeito, né, pessoal? Ela simplesmente vai agredir. E uma outra coisa, até esse podcast aqui, baseado numa conversa que eu tive bacana também, pessoas que exaltam as próprias qualidades. Hoje a gente vê essa dificuldade nas pessoas também, né? Principalmente no brasileiro, essa humildade do brasileiro, né? Porque às vezes o cara é um cara que é foda na área, em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele fala, mas ele fica com vergonha de falar. Ele fica... A pessoa fala assim, nossa, por exemplo, um pintor aí, né? Um cara que pinta quadros e tal, o cara é um puta artista, né? E aí a pessoa pergunta pra ele, nossa, você faz quadros, você pinta e tal? A gente tenta. Com aquele jeito humilde do brasileiro, a gente tenta fazer alguma coisinha e tal. E a pessoa, ela parece com uma certa vergonha de se enaltecer, né? Fala assim, por que não? Não, eu pinto mesmo, eu sou um dos melhores do que eu faço na minha área. Por quê? Porque já fica com medo do pré-julgamento das pessoas. Nossa, cara arrogante, nossa, que não sei o que, né? Mas isso aí, pessoal, a gente saber se conhecer, a gente saber ter o autoconhecimento das nossas próprias qualidades, das nossas próprias fraquezas, né? Porque também não adianta o cara exaltar só as qualidades dele e não saber reconhecer as fraquezas, né? E esse ponto é fundamental, né? Mas isso é interessante, né? Você se valorizar, você valorizar o trabalho, aquilo que você faz, né? E sua postura de honra, né? Sua postura de ética na sociedade, a sua forma de conduta, né? Realmente, o que condiz a sua honra, pessoal, não dá para trás. Não dá para trás, não deixa barato. Eu sou um cara do perdão, eu sou um cara que atirou a pedra, deu a outra face, né? Então assim, mas na questão de honra, pessoal, isso aí tem que ser respeitado. Uma pessoa que não respeita a sua honra, ela realmente ela tá tentando te atingir de uma forma assim que é muito forte, porque vai te atingir de uma forma como você vai ser visto socialmente. Então nesse caso, eu acho que você tem que lutar pela sua honra, sim. Você tem que correr atrás, né? Claro, entender a situação da pessoa para chegar nesse ponto, para fazer isso com você, né? Perdoar, é claro, se for possível, mas saber limpar seu nome com calma, com paciência, né? E a verdade é essa, pessoal. Quem é honrado, quem faz as coisas certas, né? Deus acaba mostrando. O tempo é muito sábio, né? Se foi calúnia, se foi difamação que fizeram contra a sua pessoa, o tempo mesmo vai mostrar. O tempo mesmo mostra essas pessoas, né? E acabou que o podcast ficou grande pra caramba. Eu peço desculpa pra vocês aí, mas esse tema também é muito bacana e eu acho que é um tema assim interessante da gente falar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso, né? Independente do que o outro acha da gente ou não, se o outro tem uma opinião ao contrário, ou se está difamando a gente de forma negativa, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que ter a nossa consciência limpa, porque a gente está fazendo o nosso melhor. Eu acho que isso é que importa. E aí com o tempo as coisas, o reconhecimento vem, né? Porque a vida é justa, pessoal. A vida, na verdade a vida é injusta, né? Mas se você for ver no parâmetro espiritual, quando você vai além da matéria, você vê que está tudo encaixado, que tudo tem um sentido de ser, né? No aspecto mais espiritual. E aí as coisas se abrem, né? Quem é do bem pode ser difamado, pode ser caluniado, mas uma hora a verdade chega, né? Uma hora a verdade chega, né? E as pessoas vão acabar reconhecendo isso aí. Então é isso aí, espartanos. Tamo junto aí, espartamos junto. Curtiu esse vídeo aí, dá um like aí. E é isso aí, Falange, muito feliz aí, a Falange só crescendo a cada dia. Vamos devagarzinho, mas vamos pra sempre, vamos pra cima, vamos pra sempre, né não? Espartamos junto aí. Arru!